Clísias! Desequilibrada, obcecada pelo noivo, Heloísa jamais conseguiria atravessar as densas camadas de umbral que cercam a terra desde a superfície até as fronteiras da cidade. O resultado, lei de ação e reação. Heloísa! Agora respira fundo. Você tinha razão, doutor. Eu não consegui. Eu nunca pensei que fosse dizer isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam. Todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? Um dia você vai entender. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inabalável, você vai crescer. Essa sopa é horrível, não tem gosto de nada. Quer saber, Luiz? Eu também acho. Mas pela nossa amizade, beba, vai te fazer bem. Aprendi muito com você. Obrigado por tudo. Fica bem. Narcisa, Clarencio. Algo que eu possa fazer por você, André? Já fez, ministro. Já fez. Me permite? Em nosso lar, é indispensável aprender com todas as experiências. Mas havia uma coisa que nunca poderíamos esquecer. O passado não pode ser alterado. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Dona Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Ele fica triste, porque ele ama, né? O amor é uma coisa muito interessante. Mas ele sabe que, como espírito Lísias, ele vai encontrar um dia a mãe, a tia e por aí vai. Só que eles estão numa colônia espiritual, onde as pessoas, os seres ali não são perfeitos. Eles são ainda seres em desenvolvimento, precisam reencarnar, precisam passar por provas e expiações, porque eles reencarnam na Terra, porque esse filme, o livro é de 1958, então eles reencarnam na Terra, um planeta ainda de provas e expiações, como nós também,
né? Ainda não estamos na regeneração. Então, existe a coisa do apego, um pouquinho, né? Da tristeza. Se é num planeta feliz, a Sheilian da Mônica já disse muitas vezes, a pessoa fica feliz que o outro reencarna, não tem esse apego de coisa nenhuma, você vai e reencarna, porque depois você vai voltar. É um entendimento diferente, né? Mas eu estou lendo o livro de Maria e a gente tem uma coisa do sentimento dos espíritos superiores. E eles falam que quando Maria reencarnou, os ceareiros do bem, eles choraram de alegria. E os espíritos, mas eram espíritos muito elevados, tipo, né? Como assim eles choraram de alegria? E eu já vi espíritos da nossa equipe não chorando, mas assim, emocionados. Esse sentimento, essa emoção existe mesmo nos espíritos superiores, mas não existe o egoísmo e o apego. Então, o que é emoção e o amor sempre existirá, mas o apego e o ego não, se você vai saindo, subindo as escalas evolutivas até a angelitude. Capito? Capítulo. Mas ninguém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque só eu e a Joana estamos dormindo tarde aqui. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, dá tempo. Hoje a Isabel não veio, então ela que tem sono. Muitas das coisas que a gente sabe, Joana Viegas, estão nesses livros do Chico que explicam como é a reencarnação, como é a desencarnação. Os do Chico são muito esclarecedores, que são do André Luiz, né? E que a série do André Luiz. Então, um dia tinha que dar uma lida. Tem os do Divaldo que falam muito bem sobre obsessão, como Manuel Filomeno de Miranda, que explica em detalhe como é. A gente tem esse das colônias espirituais que descreve. É muito interessante a gente saber. Quem trabalha com desobsessão, na minha opinião, tem que devorar esses livros sobre o umbral, como funciona lá embaixo. Um dos livros que eu li, no caso de quem tem centro espírita ou quem gerencia grupo espiritual, Marta, você que sabe, aconteceu na casa espírita. Que aí você mostra como as trevas agem para destruir centros espirituais e médiuns bons. É excelente. E aí na Essência Way acontece menos porque a gente não se encontra fisicamente, porque o problema, eu estava falando outro dia, o problema é quando se encontra as pessoas fisicamente, que aí começa as fofocas, que começa, tipo, não gosto dessa, e pensa, né? É muito engraçado. Só que já aconteceu várias situações que estão no livro, aconteceu na casa espírita. Questão de como os espíritos. Isso teve uma vez de intuir, o espírito da treva intuir Não é proibido namorar na Essência Way, nunca, eu sou contra o amor de jeito nenhum. Só que era de um jeito feito para poder causar um problema. Então ele intuiu o espírito da treva, sei lá, um ou mais espíritos, uma pessoa que depois se interessou pela outra que estava com mais fragilidade, aí se uniram, aí ia dar um rolo. Isso foi uma coisa do amor. Aí teve casos também de pessoas aqui que eram líderes até, que estavam dentro do evangelho, que era gente boa, assim, que era pai de santo, mãe de santo, e que aí subiu na cabeça. Eu li mesmo para eu me policiar e às vezes, né, falar, não posso cair nessa história do líder espiritual, né, que eu não me considero líder, mas assim, cara, eu sou a boca que fala, então eu também sou alvo. Como que as artimanhas, e eles vão bem devagarzinho, os espíritos da treva, eles vão montando um plano estratégico. Então, ler esses livros que um dia vão virar séries, espero filmes, é muito interessante. E os do umbral não é para você, é para você perder o medo e para você entender como funciona lá embaixo. E o das colônias é essencial. Eu vou tentar te prestar, quando eu te encontrar na Itália, porque explica que, por exemplo, tem uma colônia que é responsável só por descobertas científicas no Brasil. Então, tem os cientistas espirituais que eles intuem o ser da equipe deles que reencarnou para trazer
um remédio, ou alguma descoberta na área científica, é muito interessante. Na Colina Nova Esperança, que é o que cataloga todos os encarnados de todo o Brasil, mesmo do que está nas outras colônias, para a psicografia. Então, tem coisas muito interessantes, como é lá em cima. Né? Eu digo lá em cima, como é o plano espiritual? A gente tem muita curiosidade, mas existem médiums que desdobram, vêm, escrevem livros seríssimos. E o Nosso Lar 1 e 2 retrata muito bem essa grande dúvida que a humanidade tinha do que acontece depois que a gente morre. Foi um livro que traz uma resposta para muitas pessoas. Claro que você pode acreditar no que a Torá está falando, no que a Bíblia está falando, não tem problema nenhum. Você não precisa acreditar no Nosso Lar. Mas para quem vê o filme e se sensibiliza, é porque em alma já sabe. Né? Então aquilo já faz sentido. E a reencarnação só faz sentido se o espírito ele já chegou num grau de entendimento de outras filosofias espirituais e religiosas. Senão, ainda a pessoa, os espíritos falam assim, não adianta nada, se a pessoa não tem a fé fortalecida, em várias vidas, ela não vai conseguir entender um desdobramento astral e um reencarne. Por quê? Porque ele nunca foi budista, porque ele nunca foi hinduísta, porque ele nunca foi espírita umbandista, candomblessista, que são as religiões que acreditam em reencarnação. Então ele precisa fazer experiências de fortalecimento de fé para ir em religiões, né, renascer dentro de ambientes religiosos, dogmáticos até, para que tratam outros assuntos espirituais para depois chegar numa outra fase. Então é uma evolução do espírito também. E nós, como seres humanos, todos aqui, inclusive eu, que lido com o espírito o dia inteiro, que falo com o espírito o dia inteiro, sério, se morrer uma pessoa da minha família, mesmo tendo estudado tudo, não vai ser simples. Porque eu ainda estou humana, na carne, né? Existe o apego, então eu tenho que estudar mais a morte. Quando os meus avós morreram, não foi tão difícil, mas assim, porque depois eu começo a ver, conversar de outra maneira. Mesmo assim, eu sinto falta da comida da minha avó, da coisa da que a gente lembra, das coisas dos avós, né? Que eu tive avós que morreram, né? Incrível que eu lido com o espírito o dia inteiro, mas pouca gente morreu da minha família. Como que a gente lida com isso? É estudando a morte. É estudando a morte. Eu já consigo, com os estudos de morte, entender que se eu tiver uma doença incurável e durar um mês, não vai ser tanto caos na minha vida, eu espero, no meu emocional, do que seria há 20 anos atrás, quando eu não tinha os estudos que eu tenho. Aí eu brinco, né? Que maravilha se o dia que eu morrer, que os espíritos falam que vai demorar, porque eu vou poder abraçar os meus amigos espirituais, né? Os meus amigos lindos de todos os domingos, abraçar ao vivo, né? Tipo, né? Cara, isso é maravilhoso, né? Mas assim, tem tempo ainda pra acontecer. Mas é uma brincadeira que eu faço comigo mesmo para aceitar a minha morte. Quando eu morrer, eu falo assim, tá bom, eu tô adorando ficar aqui. Tem um monte de coisa para fazer, mas se eu morrer, putz, eu vou abraçar Dr. Bezerra, gente, eu vou lá, vou ficar abraçada com ele, dar um monte de beijo naquela bochecha, sabe? Falar, muito obrigada! Vamos lá fazer o trabalhinho junto. E é isso que eu me consolo. Para não ter medo se eu tiver uma doença grave, que tiverem que me tirar do corpo mesmo, vou chegar a minha hora, né? Porque chega todo mundo. Então eu brinco com isso. Então para mim já é mais fácil do que se há 20 anos atrás, quando eu não tinha esses estudos e essas experiências na minha vida. Táticas e dicas de como aceitar a morte.